Olá, meu Auxílio Brasil! Olá, minha Bolsa Família! Seja bem-vindo a mais um episódio desse canal aqui. Eu sou o Sobrevivente e lê esse post aqui comigo. Pobre não deveria ter filhos. Se você não sabe se vai ter dinheiro para pagar o aluguel mês que vem, ou pagar água, luz ou fazer supermercado, você não deveria trazer um ser humano para esse mundo. E eu não falo isso por... eu não vou falar essa palavra, certo? Chega de pobre. Não, eu quero dizer que todo recém-nascido precisa do mínimo indispensável para crescer e ser saudável. Segurança, dormir em uma casa segura, saúde, precisa de fraldas, precisa estar sempre indo em consultas, conforto, recém-nascidos não podem dormir em um quarto muito quente, nem muito frio, e nem em um colchão sujo ou desnivelado. Precisa também de adultos o tempo todo à disposição para alimentar, trocar fraldas e ficar o tempo todo vendo se está tudo certo. Eu não entendo gente que não tem onde cair morto, querendo ou tendo filhos. Ah, mas o pobre também tem direito de ter filhos. Mas o recém-nascido também tem o direito de ter o mínimo de segurança para sobreviver. Eu acho uma filha da putagem ver adultos com bebês recém-nascidos em portas de supermercados pedindo esmola para alimentar esse e umas duas crianças pequenas do lado. Sério, que horrível isso. É como ter um carro. Se eu sou desempregado, não tenho renda fixa nem dinheiro, como é que eu vou comprar um carro? Pagar IPVA e abastecer o carro não faz sentido. E mais uma vez, esse papinho de todo mundo tem direito e devem usufruí-los. Eu tenho direito a réu primário e nem por isso eu vou desviver alguém para usufruir desse direito. É isso. E aí, você concorda com essa opinião? Você concorda? Você bateu palminhas assim... não pode ter filho não. Você fez isso? Mas vamos lá, vamos ver aqui uma segunda opinião, que é quase essa primeira opinião, mas vamos ver esse vídeo aqui. Vocês pobre pode ter filho? Porque, tipo assim, sem meme nenhum, pra mim pobre não podia ter filho. Eu acho que é muito injusto colocar uma criança no mundo se você não tem condições de dar o mínimo pra ela. Um pobre ter filho é um dos maiores atos de egoísmo. Não tô falando filho que você teve sem querer. Mas aí, se já tá no terceiro filho foi sem querer. É cristal, mas o amor pelo filho cura tudo. Você vai lá no supermercado trocar comida pelo amor do seu filho. Apesar de eu ter boas condições financeiras, desde cedo que me perguntavam, você quer ter filho? Eu falava, se eu ficar muito rica, eu quero ter filho. Pra mim, filho é muito além de você dar o básico pra ele. Ninguém quer viver só do básico. Se eu não puder dar uma condição de vida melhor do que a que eu tenho ou igual que eu tenho pro meu filho, eu não vou querer ter filho. Aí o amor não vai colocar comida na sua mesa. Simplesmente por um desejo que você tem sem pensar nele e pensando em si próprio. Porque muitas vezes é tipo, ele vai trabalhar pra casa, ele vai cuidar de mim quando eu envelhecer. Pra mim, a única pessoa que vai defender que pobre pode ter filho é quem é dono de empresa e precisa de empregado. Quem precisa de mão de obra barata, precisa de um monte de pobre lá pra empregar. Porque assim, você não tem condições de dar uma educação, saúde boa e comida pra você próprio, você vai ter outra pessoa. E ainda pior, depois a criança ainda vai escutar, que você me dá muito gasto. Sendo que assim, amor, eu não queria nascer. Amor, quem me colocou no mundo foi você. Você não pensou antes que você não tinha condições? O SUS dá preventivo e anticoncepcional de graça. Quem achou até o final, comenta grata. E aí, você concorda com essa afirmação aqui? Você concorda com tudo que ela falou? Tudo isso é bom a gente levar em consideração, por quê? Porque o Brasil é o segundo pior país em mobilidade social em ranking de 30 países. O que isso aqui significa, sobrevivente? Significa que de 30 países, o Brasil é o segundo pior em mobilidade social. Sobrevivente, eu não sei o que é mobilidade social. Mobilidade social é a capacidade de alguém de sair, por exemplo, da pobreza e se tornar classe média. É de alguém ter mobilidade entre as classes sociais, entende? Olha só, o país, nosso Brasil, ocupa a segunda pior posição em um estudo sobre mobilidade social feito pela OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, com dados de 30 países divulgado nesta sexta-feira. De acordo com o estudo, seriam necessários 9 gerações, olha isso, 9 gerações, 9 pessoas tendo filhos para que os descendentes de um brasileiro entre os 10% mais pobres atingissem o nível médio de rendimento do país. Olha a seriedade disso. É preciso que Joãozinho tenha um filho, que 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 tenha um filho 9 vezes para que alguém que está num nível de pobreza consiga chegar num nível de renda média do país. Não é, são 9 gerações para a pessoa ficar rica. Não é isso. São 9 gerações para você sair da pobreza para você ter uma renda média. E aí a gente pensa nisso e tem pessoas tendo 9 filhos. E tem pessoas tendo 5 filhos. E tem pessoas tendo 7 filhos. Com isso, a gente vem aqui pro nosso mapa mental, em que a gente vai conversar por que pobre tem tanto filho assim. Se isso é culpa do Bolsa Família, se isso é culpa do governo, ou é culpa das pessoas que gostam de, sabe,
de um passatempo diferente, sabe? Um passatempo mais exercício físico, entende? A gente vai ver aqui nesse conteúdo. Vamos lá. Tem um fenômeno aqui no Brasil que é um pouquinho esquisito. Esquisito para não dizer o mínimo, né? Aqui, famílias pobres acabam tendo muitos filhos. Só que essas famílias pobres, teoricamente, deveriam ter menos filhos. Porque filhos são o pior investimento financeiro do mundo, certo? Eles crescem, eles dizem que te odeiam e saem de casa, jogando fora todo o dinheiro que você investiu neles, certo? E claro, eu tô exagerando, eu tô brincando aqui, mas do ponto de vista financeiro, ter filho é uma decisão um pouco, sabe, ruim mesmo. Claro, se você for olhar apenas pelo ponto de vista financeiro. Muitas pessoas olham pelo lado emocional e isso compensa, isso é completamente compreensível. Só que criar filho aqui no Brasil, criar filho em qualquer país na verdade, mas aqui no Brasil especialmente é bem caro. Olha só essa reportagem da CNN Brasil. Criar um filho pode custar mais de 1,5 milhão. É claro que eu estou extrapolando a realidade, meu moranguinho, certo? É claro que você, meu patê de presunto delícia com leite condensado, eu estou exagerando, mas é como se quem não tivesse filhos economizasse 1,5 milhão na vida. E a gente está falando de um filho, um. Imagina quem tem 5, 7, 9 filhos, o quanto essa pessoa não economizou, mas mais uma vez, eu estou extrapolando a realidade, não é isso que esse estudo aqui diz, certo? Mas olha só, um levantamento do planejador financeiro Guilherme Bahia, feito a pedido da CNN, mostra que os gastos podem chegar a mais de 1,5 milhão ao longo dos anos. Segundo Thelma Ribeiro, diretora de cursos internacionais da Strong Business School e autora de 12 livros sobre educação financeira para crianças lançado nos Estados Unidos, México e Brasil, primeiro é preciso começar registrando quanto e onde a pessoa ganha e gasta. E aqui eles fazem toda uma análise de o quanto se gasta em educação, o quanto você vai gastar em presentes. Aqui há toda uma justificativa de como eles chegaram a esse valor de 1,5 milhão, certo? E aí você pode ler a notícia, os membros têm acesso aí ao mapa mental e conseguem ver no link. Quem não é membro consegue pesquisar o título da notícia aqui, ó. Criar um filho pode custar mais de 1,5 milhão, blá, 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 lá no site da CNN Brasil, é fácil de encontrar, beleza? Então assim, cara, se você é pobre e um filho pode custar até 1,5 milhão, sobrevivente, mas 1,5 milhão é muito. Tá, vamos dizer que o filho tá custando 1 milhão. Por que pobres têm tanto filho assim? Chega a ser esquisito, né? Por que pobres vão ter tanto filho assim se ter filho é caro? Por que diabos isso acontece? Por que mesmo sendo pobre a pessoa tem 15 filhos? Porque mesmo sendo pobre no mundo de hoje, ter mais de 3 filhos, por exemplo, já é um sacrifício absurdo. Por que as pessoas fazem isso? O que as pessoas têm na cabeça? Enfim, a gente vai conversar sobre isso. Por que as pessoas pobres têm tantos filhos? E a questão é que cara, esse é um ponto bem complicado. Não dá pra gente ficar assim, pra receber o Bolsa Família, tá ok. Não é assim também, tá? Isso é uma parada bem complexa, porque assim, diferente do que as pessoas pensam, os pobres estão tendo menos filhos. Os pobres não estão tendo mais filhos. Com o passar do tempo, a taxa de natalidade, a taxa de natalidade e de fertilidade tá caindo. A gente vê esse aqui do Agência Brasil. Redução do número de filhos por família é maior entre os 20% mais pobres do Brasil. Ou seja, os 20% mais pobres do Brasil, a galera miserável, tá tendo menos filho. A maior redução foi identificada entre os 20% mais pobres que vivem na onde? Foi cortado. Nos últimos 10 anos, o número de filhos por família no Brasil caiu 10,7%. Entre os 20% mais pobres, a queda registrada no mesmo período foi de 15,7%. A maior redução foi identificada entre os 20% mais pobres que vivem na região Nordeste. Tá aqui, apareceu, que vivem no Nordeste, 26,4%. Ou seja, o Nordeste que sofre toda aquela crítica em relação a Bolsa Família, não sei o que, eles estão tendo filho para receber. Olha só, eles tiveram a maior queda do número de crianças nascidas, né, na questão aí de filhos por família. Os números foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e tem como base as edições de 2003 a 2013 da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios. O levantamento mostra que em 2003 a média de filhos por família no Brasil era 1,78.
Em 2013, o número passou para 1,59. Eu procurei uma notícia mais recente sobre isso, mas essa aqui é de 2015, certo? Mas ainda assim, é uma redução bem significativa que provavelmente se manteve no decorrer do tempo. E já tinha Bolsa Família na época, tá? Então, isso é algo a se pensar. Então, o que acontece? A gente pode ver aqui, ó, esse aqui é a taxa de fecundidade de mulheres no país. Então, números de filhos de 2000 a 2010, ou seja, o que tá amarelinho é 2000, o que tá vermelhinho é 2010, ou seja, caiu aqui, sem instrução, com fundamental completo de todas as faixas aqui, exceto a superior completa, que ficou bem parecidinho, caiu. A gente pode ver aqui também, ó, de 1940 a 1960, que teve aqui o pico máximo no norte, até 2010 caiu bastante. Então a tendência é que se continue caindo. Só que a mobilidade social continua sendo um problema. Você ter um filho que ele possa ter uma vida digna é complicado. Aqui, por exemplo, é a probabilidade da criança permanecer entre os 20% mais pobres. A gente vê aqui no mapa, infelizmente tem essa desigualdade, né? De que quanto mais vermelho aqui no mapa, mais chances da criança continuar pobre no decorrer da vida. Quanto mais amarelinho aqui, você pode ver as porcentagens aqui do lado. Menos pior, a gente pode dizer assim, porque não tem nada verde aqui, né? Mas maiores são as chances da criança conseguir ter uma vida melhor no futuro, financeiramente falando. Então, assim, é uma certa tendência mundial, inclusive, das pessoas terem menos filhos atualmente, principalmente na época dos boomers, porque é literalmente baby boomer, né? Uma explosão de bebê. Eu tô aqui imaginando uma explosão de bebês. Mas sim, os baby boomers, né, nessa época tiveram muitos filhos e agora se tem menos filhos. Então a gente tem que levar em consideração também que famílias mais pobres não têm acesso a métodos contraceptivos. E é claro que isso aqui é uma polêmica do caramba, porque assim, se você tem uma UBS, uma unidade básica de saúde em Itapipoca do Sovaco do Norte, né, uma cidade com 3 mil habitantes, tem uma UBS lá, chega contraceptivos para eles. Então, como é que a gente pode afirmar que famílias mais pobres não têm acesso a métodos contraceptivos? E a questão é que muita gente diz que pobre não tem acesso fácil a anticoncepcionais ou não sabe direito como evitar uma gravidez. E isso é verdade. Eu moro numa cidade, por exemplo, que tem cerca de 10 mil habitantes. E aqui a galera não sabe muito sobre métodos contraceptivos mesmos. Pode parecer simples para quem tem dinheiro, mas em alguns lugares mais pobres nem sempre tem posto de saúde perto. Ou até mesmo informação perto, ou até mesmo informação numa linguagem que a galera mais pobre entenda. Então assim, tem um posto de saúde? Tem. Mas qual é a distância? A pessoa consegue chegar até lá com facilidade? A gente tá falando não de uma cidade grande, não de uma cidade média, a gente tá falando de cidades pequenas, onde boa parte da população mais pobre se faz presente. A gente vê essa notícia aqui do Febras, acredito que é Goiás? Federação Brasileira... Não, nada a ver com Goiás. Federação Brasileira de Associações de Ginecologia e Obstetrícia. E a notícia aqui, ó. Falta de conhecimento sobre métodos anticoncepcionais. Estudo aponta que 20% das adolescentes não sabem como evitar filhos. Essa notícia é de 2024 e vamos ser sinceros, 20% das adolescentes é muita adolescente do país. É muita criança nascendo sem dignidade. 20% parece pouco, mas pega a quantidade massiva de adolescentes do Brasil. Isso aqui é perigoso demais. Então muitas mulheres acabam engravidando porque elas não conseguem anticoncepcionais, ou não têm dinheiro para comprar, ou tem anticoncepcional e não sabe tomar direito, porque, eu não sei se você sabe, você que é homem, né? Que, cara, não basta só tomar todo dia no mesmo horário, você tem que verificar outros remédios que você toma que podem cortar o efeito. Enfim, tem uma série de mitos a respeito que mulheres precisam saber e elas nem sempre têm acesso a esse conhecimento. E mesmo quando se tem camisinha, muitos não sabem como usar, os metidos a bonecão, os caras que se acham girombudo. Ai, mas a camisa pequena do posto de saúde não cabe na minha giromba aperta. Minha giromba fica sem ar. Ela fica cega, o olho dela não funciona. Tem uns caras metidos a girombudo que não usa a camisinha do posto, pô. E isso me lembra, cara, eu não sei o nome do cara, eu queria saber o nome dele. Mas eu tava trabalhando outro dia, e aí tava aquelas conversas de homem, né? Não sei o que, eu peguei a fulana, não sei o que, foi daquele jeito. Acabei com ela. E aí o cara falando assim, pô, velho, eu não dou sorte com camisa pequena, não. Eu falei, por quê, pô? Pô, já coloquei 3 e sempre estoura. O cara tentando se proteger ao máximo.
usando 3 camisinhas de uma vez. Então, assim, cara, falta conhecimento. E esse cara devia ter uns 20 e poucos anos, tá? Falta conhecimento. Ah, mas tem no SUS, tem no posto de saúde a camisinha, tem no posto de saúde o contraceptivo, tem. Cara, mas tem sempre também, porque basta faltar um mês que pode ter uma mini explosão demográfica. Tá, eu exagerei. Mas basta faltar um mês que mulheres engravidam. A gente vê isso daqui, ó. Capitais brasileiras falham na distribuição de métodos contraceptivos nas unidades de atenção básica de saúde. É uma notícia de 2019, tá? Não é uma notícia tão recente assim. Mas dá pra gente ter noção que basta o Ministério da Saúde vacilar um mês, um único mês, pra que se tenha várias gravidezes indesejadas ou de gente que achava que estava se protegendo direito e não estava, tá? Porque basta um vacilo. Principalmente se for adolescente. Adolescente, você aperta a mão, a mulher engravida, cara. Porque tá com os hormônios preparados aí. Preparados não, tá? É doentio, na verdade, achar que adolescente tá preparado nesse ponto. Mas assim, o corpo está com tudo novinho, então é muito mais fácil você gerir um filho, certo? Ou seria gerar? Gerir ou gerar um filho? Mas você entendeu. Outro ponto, tá? É culturalmente bom ter muitos filhos em algumas regiões. Eu não sei se você sabe, mas tem algumas regiões aqui do nosso Brasilzil que é cultural a galera ter muito filho mesmo. A galera tem porque é o normal, porque é o padrão da sociedade daquela cidade, daquela região. Em muitos lugares, ter muitos filhos ainda é visto como algo bom e até necessário. Olha só essa família aqui de antigamente, porque isso era um sinal de que o homem era reprodutor, meu amigo. O cara ter 15 filhos, ele mostra, era como se o equivalente a um homem girombudo hoje. O cara queria mostrar o poder da giromba dele tendo muitos filhos, fazendo muitas vezes muitas coisas que vão gerar filhos, entende? E algumas religiões também influenciam... Eita, meu Deus, lá vou eu puxar treta com católico. Mas é o seguinte, algumas religiões também influenciam dizendo que impedir a gravidez é errado, mas aqui eu errei. Aqui não é impedir a gravidez... Não, também é, mas aqui seria, no caso, usar camisinha. Talvez eu tenha utilizado um termo errado, certo? Mas a gente vê aqui, por exemplo, Gazeta do Povo. Não há mudança sobre o uso de camisinha, diz Vaticano. Por que essa treta aconteceu, tá? Meu Deus, propaganda na minha cara. Ah! Por que isso aconteceu? Porque o nosso querido Bento XVI disse que o uso da camisinha, em algumas circunstâncias, pode ser um ato responsável no combate à disseminação do HIV. Então aí alguns católicos mais modernos falaram assim, agora a gente pode usar, não sei o quê. Porque eu não sei se você sabe, meu amor, mas a Igreja Católica não recomenda o uso da camisinha porque é algo não natural, certo? Meus amigos católicos vão conseguir me explicar melhor aí nos comentários, mas em resumo é isso. Tem católico que usa, mesmo a igreja não sendo a favor, e eles utilizam outros métodos contraceptivos, principalmente métodos mais naturais. Só que esses métodos naturais acabam tendo falhas, né, mais do que a camisinha. Então isso aqui é uma questão pessoal, é uma questão de fé, mas isso acaba incentivando pessoas também, ou fazendo com que pessoas tenham mais filhos, certo? Significa, meu Deus, o catolicismo está destruindo a vida dos pobres. Não é isso. Relaxa, calma. Não é isso também, mas coopera. Isso acaba servindo de influência para gravidezes indesejadas. E o terceiro ponto também é o seguinte, é mão de obra. Sobrevivente, como assim? Botar as crianças pra trabalhar as crianças? Sim, isso mesmo. Em algumas regiões, cara, principalmente no interior, e de algumas comunidades bem específicas, tá? Ter muitos filhos é uma forma de garantir que sempre vai ter alguém para ajudar. Se uma pessoa é pobre, ela não tem condições de ter uma vida de qualidade, muitas vezes ela pensa em melhorar de vida colocando as crianças para trabalhar. Eu sei que isso não faz muito sentido na sua cabecinha, mas faz sentido na cabeça dos pais dessas crianças. Se a família vive da roça, por exemplo, mais filhos significam mais gente para plantar, colher e cuidar dos bichos. Se a família tem um comércio, os caras têm um mercadinho, os filhos podem ajudar a tocar o negócio sem precisar pagar funcionário. O negócio se torna completamente familiar e é claro que isso cai num problema assim, é meio preocupante, né? Tipo, Brasil tem 2,4 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Isso aqui já é um pouco complicado, notícia de 2019. A gente vê aqui que o trabalho infantil voltou a crescer no país. Isso aqui é crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil em relação à população de 5 a 17 anos. Então a gente vê aqui que em 2016 estava 5,2%, tá? 4,9%, 4,8%, aí começou a crescer em 2022. A gente vê aqui também o total de crianças e adolescentes de 5 a 17 anos. Então essa parte laranjinha aqui
é a quantidade de crianças que trabalham. Essa parte cinza é a quantidade de crianças de forma geral. Isso em 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022 aqui. Né? Então, esse é um dado preocupante também, porque criança não deve ser feita para trabalhar. Ela não tem como ter uma qualidade de vida. Muitas crianças, inclusive, em comunidades mais pobres, como a que eu vivo, por exemplo, elas deixam de estudar, elas desistem dos estudos para trabalhar no negócio da família, um negócio que não vai enriquecer ninguém. É só para mantimento mesmo da família. Eu vejo isso daqui na prática. As famílias têm escadinhas de filhos prontos para ajudar os pais e ajudar a cuidar dos irmãos mais novos, ensinando inclusive eles a trabalhar no negócio da família. Mais uma vez, não é uma empresa multimilionária. É um negócio pobre que serve apenas para mantimento da família. Então, muitos brasileiros pobres têm tantos filhos por conta disso. Porque ou eles não entendem ou não têm acesso a métodos contraceptivos, porque em algumas comunidades é bom ter muitos filhos e porque para muitos é uma mão de obra barata, é funcionário que você não precisa pagar direitos. Eu não quero utilizar a palavra que começa com ex, mas é trabalho ex. Você completou a frase? Enfim. Pô, sobrevivente, mas as pessoas não pensam, pô, quanto mais filho, pior. Se eu tenho um filho, eu fico mais pobre, as pessoas não entendem isso. Cara, aí que tá. Pensando de forma lógica, pensando com o seu cerebrinho que Deus lhe deu, faz todo sentido, né? Quanto mais filhos, mais gatos, mais gasto, mais dificuldade e mais peso pra família. Só que a realidade não funciona só com lógica. A maioria das pessoas não toma decisões baseadas em planejamento racional e números. Na verdade, quase ninguém faz isso. A gente tem uma ilusão de que nós somos completamente racionais. E nós não somos. Nós temos racionalidade, mas boa parte das nossas decisões são tomadas emocionalmente. A gente pode ver aqui no Synapses News Brasil. Por que os seres humanos não são racionais? Em livro, médico explica como as pessoas usam o cérebro no mundo a qual são constantemente desafiadas pela tecnologia. Ou seja, é um livro que basicamente mostra nossos lapsos cognitivos, nossas funções do cérebro, enfim. O livro tem toda uma explicação do porquê que nós não somos tão racionais assim. Fica a sugestão de leitura aí. Então, a vida de quem é pobre normalmente é vivida no modo sobrevivência. É o seu modo sobrevivente. Sim, né? Então, o pobre, ele não tem esse negócio de deixa eu parar pra pensar aqui. Será que faz sentido eu ter um filho aos 25 anos de idade? Será que o meu salário, relacionado à inflação, conseguirá pagar a maternidade? Conseguirá pagar um plano de saúde? Será que o SUS dará... Cara, pobre não pensa nisso. Brasileiro não pensa nisso, bicho. As decisões de quem é pobre é tomada no impulso. O cara não tem tempo pra pensar no longo prazo. O cara tá tentando colocar comida na mesa hoje. O cara tá pensando em trabalhar. E eu sei que parece lógico pra você. Eu entendo você achar que isso é ilógico. Mas pra pessoa que tá preocupada com o pão de hoje, ela não tem como se programar pra um filho amanhã. Engravidou, cara, assume o filho e segue a vida. Sem falar que, cara, muita gente não enxerga filhos como um peso. Tem muita gente que deseja ter filhos mesmo, que quer ter filhos. E faz sentido. Para algumas pessoas, filhos não são gastos, não são problemas. Não é um péssimo investimento. Para muitas pessoas, filhos significam companhia, força de trabalho, uma espécie de investimento no futuro. Eu acho uma péssima ideia? Eu acho. Mas as pessoas têm o direito de pensar assim. Só que isso também vira piada, né? A gente vai ver esse post aqui no Faria Lima Bets. Vou mandar um argumento brabo de investimento infalível. Filhos. A população está cada vez mais apreensiva quanto a ter filhos e percebendo que é incapaz de sustentar uma criança. Mal eles sabem que daqui a 20 anos vai ter uma porrada de velho aposentado e vai faltar mão de obra. Nesse cenário econômico de demanda excessiva, quem vai mostrar que veio? Isso, seu filho. Ele faz um cursinho do Senai e tá ganhando 40 conto por mês para trocar lâmpada. Sucesso financeiro garantido. Depois posto aqui meu link pro meu curso de como fazer filho. Enfim, uma piada, né? Do fato de que ter filhos acaba sendo visto como investimento por muitas pessoas. E mais uma vez, eu sei que para você não faz sentido, mas para essas pessoinhas faz todo o sentido do mundo. E embora seja um pensamento que eu não consigo ter e não consigo ver de forma inteligente, as pessoas têm o direito de terem quantos filhos quiserem. Pô, sobrevivente, mas você esqueceu de falar do mais importante. A culpa é do Lulo. O Lulo colocou o Bolsa Esmola, então a culpa é do PT, cara. A culpa... O Lula destruiu o Brasil.
Oh, meu Deus! Cara, eu entendo quem pensa assim, tá? Eu entendo, porque eu já vi pobre afirmando que vai ter filho sim pra ganhar o Bolsa Família. Só que essa história de que o Bolsa Família faz as pessoas terem mais filhos é algo que não funciona tão bem assim na prática. Então, assim, quer dizer, vamos fazer uma meia-culpa. Tem doido pra tudo nesse mundo. Mas nem de longe a maioria dos casos de pobres tendo mais filhos é pra receber dinheiro do Bolsa Família. Porque criar um filho dá um trabalhão e custa caro. Não só financeiramente. Custa caro de atenção, de trabalho, de raiva, de falta de sono. Quem tem filho, cara, sabe que não é só comida. Tem que comprar roupa, tem que comprar remédio, tem que colocar na escola, tem que tomar cuidado pra ninguém atacar sua criança, enfim. O dinheiro que o governo dá é muito pouco. Pra você ter ideia, é isso aqui que o Bolsa Família paga, tá? Ele paga R$ 600 por família. E além disso, paga 150 por criança de até 6 anos, 50 por criança adolescente e mulheres grávidas têm R$ 50 a mais. Mas olha só, é 150, tá, os 600 da família, mais 150. É como se cada criança, depois da primeira, valesse só R$ 150 mesmo. Cara, não compensa o trabalho, não chega nem próximo do salário mínimo. Entende? Ah, mas pobre não pensa em sobrevivente, pobre vai achar que vai ficar rico assim. Como eu te falei, eu acredito que tem alguma galerinha que pensa assim, mas não é a maioria, cara. Não é a maioria. Ah, sobrevivente, você está dizendo isso com achismos? Bom, eu tô dizendo baseado na minha realidade. Eu trabalho numa prefeitura de cidade pequena e eu converso muito com essa galera. É claro que a minha realidade não é a realidade do Brasil, né? Vamos ser justos aqui. Mas até mesmo para famílias mais pobres, muitas entendem que não compensa ter filho mesmo. Mas sobreviventes são pessoas pouco inteligentes e eles podem nem pensar nisso. É verdade. Por isso eu não descarto a ideia de algumas pessoas, sei lá, caírem nessa loucura aí de ter filho pra ganhar mais dinheiro. Mas eu não vejo como a maioria. Eu não consigo ver como se fosse a maioria, porque, cara, o custo que você tem pra ter um filho pra ganhar R$ 150 que pode ser cortado, cara, aí você não tem que ser não inteligente, não. Você tem que ser muito burro mesmo pra tomar uma decisão dessa, né? Mas se o Bolsa Família realmente incentivasse mais filhos, a gente veria as famílias pobres crescendo cada vez mais, né? Só que a gente tá vendo o contrário. Até entre os mais pobres, o número de filhos tá caindo. O número de filhos por mulher só tem caído no Brasil, inclusive entre as pessoas que recebem o Bolsa Família. A gente vê aqui, ó, taxa de fecundidade no Brasil cai para 1,57 filho por mulher. IBGE aponta queda acentuada desde 2000. População da RJ vai começar a cair daqui a 4 anos, aponta a pesquisa do IBGE. Motivo é baixa taxa de natalidade. Um dos motivos é a quantidade de filhos por mulher que vem caindo. A taxa, que já foi de 2 filhos por mulher em 2000, agora está mais perto de 1,39 filhos por mulher. No estado do Rio, os que passam dos 60 anos já são em maior número do que jovens até 14 anos. Outra notícia: falta de bebês já é realidade nos países mais ricos. O Brasil está na fila. Tendência traz profundas consequências econômicas. O país ainda tem tempo de aprender a conviver com esse mundo novo. Outra notícia: no more. Cresce o número de mulheres que não querem ter filhos. Termo que vem do inglês not mothers, define quase 40% das brasileiras. País tem hoje menor taxa de crescimento desde 1872. Outra notícia: meu Deus, uma propaganda na minha cara. Como é que eu fecho a propaganda? Cadê o X? Ah, eu tenho que pagar pra ler. Enfim, número de filhos por mulher chega ao menor patamar já registrado no país, aponta relatório da ONU. A gente tá tendo menos filhos. A gente tá tendo menos filhos. Então toda essa revolta de pobres sendo filhos, cara, acaba sendo um pouquinho de preconceito também de algumas pessoas. Não de todo mundo que afirma isso, tá? Porque de verdade, eu acredito que se você tá numa situação de vulnerabilidade social, se você é uma pessoa realmente pobre, eu acredito de coração que você não deveria ter filhos. Mais uma vez, eu não estou dizendo que você deveria ser impedido de ter filhos. Longe disso. Você jamais deveria ser impedido disso. Você tem o seu corpo e você faz quantas vezes você quiser os filhos, entende? Então eu sou contra esse pensamento de, deveria ser proibido. Não, a pessoa tem um direito. Mas eu acho que por questão de consciência, você que é pobre não deveria ter filhos. Essa é uma frase que eu escuto muito, e muito aqui no canal, inclusive, tá? E eu consigo entender o motivo por trás disso. Eu penso que trazer um filho ao mundo é uma responsabilidade absurda. É muita responsabilidade trazer uma criança pra esse mundo terrível. E aí você precisa de, no mínimo, condições de dar uma vida digna pra ele. Não é a melhor vida do mundo. Não é a vida maravilhosa, mas é uma vida digna. Uma vida
relativamente estável, não só financeira, mas emocionalmente estável, sabe? Se você briga com a sua mulher, com a sua namorada, com a sua esposa, com o seu namorado, cara, já parou pra pensar que uma criança vai nascer num lar de merda? Num lar que os pais não se respeitam? Imagine uma galera que não tem dinheiro pra se manter e aí vai ter que manter uma criança. Essa é a preocupação, sabe? Porque caso contrário, se você não conseguir dar uma vida digna pra uma criança, você vai trazer uma pessoa pra sofrer no mundo só pra sofrer. E o pior, uma pessoa que não pediu pra nascer. Você vai estar fazendo alguém sofrer. Você vai estar condenando alguém a uma vida de extremo sofrimento porque você não se protegeu. Porque você não quis dar fim a isso. E eu não coloquei no mapa mental, mas também tem os caras que tem uma frescura do caramba em fazer vasectomia. A mulher faz todo um processo trabalhoso pra ela, todo um processo cirúrgico que ela deve ficar, sei lá, um mês parada numa cama, sem fazer muito esforço, enquanto o cara pode simplesmente cortar o saco rapidinho e ir trabalhar no outro dia seguinte. Só que não, os caras não querem fazer isso porque estão com medo de perder a potência. Bando de macho frouxo do caramba. Querendo pagar de machão é tudo moleque medroso. Na hora de querer postar as coisas no Facebook e no Instagram, um macho alfa. Na hora de sacrificar um processo cirúrgico pra proteger a sua esposa, não. O cara não faz. Bando de macho imbecil. Enfim, o que não faltam são pessoas pobres sofrendo por nascerem em ambientes pobres. Lembra que a gente falou sobre mobilidade social, cara? Brasil é o segundo país pior em mobilidade social. Lembra disso aqui. Você vai colocar uma criança pra nascer nesse país? E detalhe, se você não tem filho, isso aqui não é um discurso pra você não ter filho mais na vida. Ah, você tem que evitar ter crianças. Ah, faça vasectomia com 15 anos. Não é isso que eu estou dizendo. Mas planeje a criança. Tenha um mínimo de estabilidade financeira, intelectual e psicológica para cuidar de uma criança, porque só amor não é o suficiente, só amor não compra fralda, só amor não compra comida, só amor não compra remédio. E é claro que eu não tô defendendo a castração de brasileirinhos, né? Porque tem gente que tem esse discurso preconceituoso, louco da cabeça. As pessoas têm direito de ter quantos filhos elas quiserem. Eu só peço que as pessoas pensem um pouquinho antes de fazer isso. Tem gente querendo propor lei que proíba as pessoas de terem filho. Cara, vai virar o que? A China? Cada um tem o direito de ter zilhões de filhos se bem desejar. Mas é sempre bom refletir que trazer um filho ao mundo sem dinheiro é trazer uma pessoa para uma vida de sofrimento. Mais uma vez, uma criança que não pediu para nascer. Uma criança que não pediu para existir. E tudo bem se você discordar de mim. Tá? Isso aqui não é eu querendo te convencer, isso aqui é eu explorando o meu ponto de vista. É eu expondo o meu ponto de vista pra você. Mas você não pode de forma alguma, e isso aqui é perigosíssimo, você não pode de forma alguma não se inscrever no canal e não ativar o sino de notificações. Você acha que você, minha paçoquinha deliciosa, você acha que você deveria ter menos filhos? Você acha que você deveria ter filhos? Você já tem filhos? Você pretende fazer filhos? Você tá tentando ter filhos? Você tá? Me diz se você tá. Enquanto você me responde aí nos comentários, eu vou agradecer aos nossos membros. Caramba, hoje tem novos alunos aqui. A gente tem o Fer75, temos também o Jadson Nobre, tamo junto, a Ingrid Emanuele, o Davi Alan, acho que Davi Alan, eu já falei no vídeo passado, então esses três são alunos novos. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que membros têm acesso a conteúdos exclusivos. Nossa, tá com aquele bug de novo. Peraí, será que o bug é por conta do Zoom? Não, olha só, olha só a barra de rolagem aqui, ó. Descendo, descendo, subiu. Descendo, subiu. Tá bugado isso daqui. Ô YouTube, você tá atrapalhando meu vídeo. Enfim, como é que eu vou mostrar os membros? Ai, tá aí. Mas lembrando que membros têm acesso a conteúdos exclusivos, acesso aos mapas mentais, acesso a vídeos antecipados, acesso ao grupo do Telegram, em que eu tô lá conversando com a galera todo dia. Então, acredito que você vai gostar do grupo. E vai gostar também dos conteúdos exclusivos aí, são mais de 30 conteúdos exclusivos pra você. E eu vou agora criar um novo curso, que vai ser gratuito pros membros, tá? Um curso de sobrevivência no Brasil, trazendo tudo que você precisa pra realmente ganhar dinheiro, ter sucesso, melhorar sua vida, ter melhores relacionamentos, enfim, aqui no nosso querido país. Então, um grande abraço aos membros, muito obrigado mesmo por todo amor, por todo carinho. E isso continua subindo. YouTube, ajeita esse bug, tá atrapalhando meu vídeo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, o Rospé. Agradecer também ao Dev Victor, ao Cavalo Vulcão, ao Bunker Cognitivo. Peraí, o Cavalo Vulcão mudou a descrição aqui, meu Deus. Boladão 300%, o que é isso? É isso mesmo.
Cara, o que tá acontecendo com você, cavalo vulcão? Você tá se envolvendo com quem, cara? Quero agradecer também ao Bunker Cognitivo, ao Lucas Marçal, ao Caminho da Liberdade, ao Nimbus, nosso canal de filosofia. Agradecer ao Luiz também, ao Wanted John, nosso canal de mangás, ao August Rezende, meu presidente, a Ana Quiripai, tamo junto, Ana. Agradecer ao Alguém Disposto, ao Marcos Vinícius, ao Eduardo e ao Sobrevivente Reage, que, cara, eu fiz esse vídeo ontem, o cara fingiu ser mulher e marcou um encontro no Tinder, e eu vi esse processo e reagi a ele e eu tô com vergonha. Eu tô com vergonha mesmo, mas enfim, é isso. Voltando aqui pro nosso mapa mental, eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto, queria que você me dissesse se você concorda que é culpa do Bolsa Família, ou o pobre tem muito filho porque... Enfim, qual a sua opinião sobre isso? Só tome cuidado, porque tem uma galerinha aqui, uma garelinha que tá sendo bloqueada. Por quê? Porque está me xingando ou xingando outros membros. Lembrando que a regra desses comentários é que você não seja um babuíno. Você pode discordar de todas as pessoas do universo, inclusive da sua mãe, mas não xingue ninguém, certo? Espero que esteja tudo bem com você. Um abraço bem apertado, um beijo na sua bundinha. Dessa vez do lado direito, porque ontem eu dei do lado esquerdo. Lá ele. E a gente se vê no próximo conteúdo. Valeu, falou!